Eu tenho muito orgulho de ser o presidente do sindicato, do primeiro sindicato dos médicos do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro foi o primeiro sindicato dos médicos do Brasil. Em novembro próximo nós vamos completar 83 anos de existência. E por ter sido a primeira entidade de representação dos médicos no Brasil, ela teve, inclusive, até um determinado momento, um papel de representação nacional, né? O Rio de Janeiro era a capital da República, então, evidente que aqui era o polo dos grandes debates políticos, enfim, havia uma grande efervescência social, né? E o sindicato, então, se torna, né, uma instituição importante. Em 1922, os médicos de todo o Brasil realizam um congresso de médicos no Rio de Janeiro, mais especificamente no Morro do Castelo, e ali, em 22 também, por ocasião do centenário da independência do Brasil, um período também de grande movimentação social, a Semana de Arte Moderna, a Revolução dos Tenentes, a criação do Partido Comunista, enfim, vários fatos históricos importantes na década de 20 são a base, são o cenário, né, do Congresso dos Médicos, e nesse congresso ali são debatidos temas fundamentais. E por incrível que pareça, já estava na pauta daquele congresso a proliferação das escolas médicas, a situação da remuneração do médico. Começaram a surgir as caixas de assistência, e essas caixas de assistência passaram a ter também os seus ambulatórios, as suas unidades de atendimento. Quer dizer, começou a haver a contratação, o assalariamento do médico. Isso começou a ser uma preocupação para os médicos, que naquela época eram profissionais essencialmente liberais. Quer dizer, eles eram dono do seu próprio trabalho, fixavam os valores dos seus honorários. Enfim, não havia uma intermediação na contratação desse trabalho, pelo menos não havia predomínio desse tipo de relação de trabalho. E com o surgimento dessas instituições e a contratação de médicos, começa a haver uma preocupação dos médicos com relação ao conceito da atividade liberal e, embora já na época, com a existência de algumas instituições que cuidavam mais da parte técnica, como era o caso da Academia Nacional de Medicina, que antes se chamava Academia Imperial de Medicina, mas com a República ela recebe um novo nome de Academia Nacional de Medicina, a Sociedade de Medicina e Cirurgia, enfim, eram instituições que já existiam nessa época, mas eram instituições que cuidavam muito mais da parte científica, da parte técnica. Os médicos entenderam naquele congresso a necessidade de criar uma instituição que pudesse cuidar da defesa do trabalho médico, exatamente em função do início, do crescimento da forma do assalariamento do trabalho médico, que essa era uma preocupação importante dos médicos daquele momento. Então, o Sindicato dos Médicos surge exatamente nesse momento, em 22, mas mais concretamente em 1925, no início do século passado, é que de fato é fundado o Sindicato dos Médicos, Sindicato Brasileiro de Médicos, que com esse perfil de representação nacional, e assume então a responsabilidade de discutir, de representar os médicos no que diz respeito à questão do trabalho. Muita gente não conhece, mas entre as diversas preocupações que o movimento sindical, na época, se expressou e se apresentou, uma eu considero muito importante, que foi a preocupação de tentar normatizar o exercício da profissão. Então, o primeiro código de ética médica, podemos dizer dessa forma, surge exatamente a partir do movimento sindical, surge a partir de um congresso sindical. Quer dizer, essa já antes mesmo da criação dos conselhos de medicina, porque isso vai ocorrer na década de 50, mas na década de 30, os congressos médicos que ocorriam no âmbito do movimento sindical já expressavam essa preocupação não só com a questão do trabalho e do assalariamento, mas também das relações
entre profissionais e os próprios pacientes. Então, um dos primeiros códigos que normatiza esse chamado exercício ético surge exatamente a partir do movimento sindical. Essa situação, evidentemente, foi evoluindo, né? Nós chegamos hoje ao país ter muitos sindicatos, quer dizer, o sindicato brasileiro deixou de ser brasileiro e passou a ser um sindicato de representação do Rio de Janeiro, mas hoje existem mais de 50 sindicatos médicos em todo o país, né? Felizmente, esses sindicatos existem, né? Hoje o movimento sindical ele é capitaneado por uma entidade que reúne todos esses sindicatos, que é a Federação Nacional dos Médicos, e o movimento sindical tem tido uma importância, uma responsabilidade muito grande, porque do ponto de vista da Constituição, é a única instituição que de fato representa o médico, representa o trabalhador médico. Nenhuma outra instituição tem esse papel constitucional. A Sociedade de Especialidade tem a sua função técnica, o Conselho tem a sua função judicante de defender a sociedade dos maus profissionais, mas do ponto de vista constitucional, a única entidade que realmente representa o médico na luta salarial, na luta pela melhoria das condições de trabalho é a instituição sindicato. E por esta razão é que o sindicato tem um papel muito importante e que às vezes alguns médicos têm algum preconceito, alguma dificuldade de entender essa importância do papel do sindicato nesse contexto do trabalho médico. Eu entendo que o movimento hoje atravessa algumas dificuldades importantes, não só o movimento sindical dos médicos, mas o movimento sindical de uma forma geral, né? Esse modelo neoliberal, esse modelo de que o mercado regula tudo, ele tem trazido enormes prejuízos aos trabalhadores, né? O risco da demissão, a dificuldade da remuneração, a necessidade das duplas, triplas jornadas de trabalho que têm sido impostas aos trabalhadores de uma forma geral, tem feito com que esse trabalhador quase não tenha tempo para se dedicar a essa luta em prol de melhorias importantes do ponto de vista salarial. Enfim, eu entendo que essa concepção política que tem predominado hoje no planeta, em especial no Brasil, o Brasil não foge à regra, tem contribuído exatamente para as dificuldades do movimento sindical no âmbito do médico brasileiro. Mas eu entendo que não são intransponíveis. Nós temos a condição, nós temos hoje a responsabilidade de tentar ultrapassá-las, de tentar vencê-las. O professor Genival Veloso França, que é um professor importante na área de medicina legal, quando ele faz a apresentação de um tema sobre a prevenção do erro médico, num dos itens da sua apresentação, da sua aula, ele aponta uma dificuldade que tem contribuído para esse tema que nós estamos aqui debatendo hoje, da baixa participação do médico na sua luta social. Ele aponta isso como um dos problemas que contribuem exatamente para o chamado erro médico, né? E eu entendo que esse fator ele é fundamental não só na prevenção do erro médico, mas também na luta pela melhoria das condições de trabalho, que de uma certa forma contribui para prevenir também o erro médico, na medida em que a gente, passando a lutar por melhores condições de trabalho, passando a lutar para que o Estado tenha um papel fiscalizador mais eficiente, não só nos currículos das nossas faculdades, mas também no próprio ambiente de trabalho, a gente consiga reunir as condições necessárias para que esse trabalho médico possa se dar em outro patamar, com uma remuneração digna, uma remuneração decente, que possa fazer jus à responsabilidade do nosso trabalho e que também o ambiente de trabalho não seja um ambiente que adoeça esse profissional e que também leve ao risco na assistência do nosso paciente. Então, eu acho que a luta do movimento sindical é uma luta permanente e é uma luta que precisa contar com a sua presença, com a sua participação. A sindicalização, na minha opinião, é a melhor defesa do exercício ético profissional. Eu entendo que os médicos devem se sindicalizar para que, através desse mecanismo de sindicalização, a gente possa fortalecer essa luta e, pelo menos, pensar num futuro, né, melhor para os médicos de todo o país. Então, é fundamental pensar na sindicalização associada à transformação. Eu entendo que esse binômio do movimento sindical com a transformação são situações que estão muito próximas e que devem ser estimuladas.